O Natal chegou, e junto com ele aquele momento mágico em que os clubes da Série A se transformam em verdadeiros Papais Noéis. Enquanto uns aparecem com presentes de luxo que fazem os torcedores sorrirem de orelha a orelha, outros, bem, parecem ter comprado o presente naquela promoção de última hora e na lojinha da esquina. Hoje vamos desembalar os presentes de Natal que os times já deram aos seus torcedores, as contratações de jogadores e treinadores que chegaram até agora. Será que o seu time mandou bem ou vai precisar trocar o presente na próxima janela de transferências? Então já pega a sua cadeira, sua pipoca e o seu chapéu de Papai Noel, porque tá na hora da gente conferir quais foram os presentes de Natal que cada time da Série A do Brasileirão recebeu agora nesse último Natal. E fala, meus caros, tudo bom? Eu sou o Mancil e você está no canal Periferia da Bola. E sim, eu sou a voz por trás deste canal, então seja muito bem-vindo. Sem enrolação, vamos direto ao vídeo. Atlético Mineiro. Bom, o Galão da Massa anunciou dois jogadores até aqui, Patrick, volante, e Gabriel Menino, meio atacante. Ambos chegaram a BH para assinar com o Clube Atlético Mineiro, em negociação que envolve a troca com Paulinho, que está assinando com o Palmeiras. E fica aí que logo logo eu também vou falar dessa contratação. Bom, o Bahia até agora assinou com Rodrigo Nestor, meio-campista de 24 anos vindo do São Paulo. Pelo jogador, o tricolor baiano vai desembolsar inicialmente 1,5 milhão de euros, cerca de 9,4 milhões de reais. Se uma meta ainda não divulgada for batida, o clube vai investir mais de 4,7 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, na compra do meio-campista. Todas as informações segundo o site do GE. Bom, o Ceará até agora anunciou dois jogadores. Fernandinho, atacante de 27 anos, destaque do Mirassol em 2024, assinou o contrato até o fim de 2026. E Matheus Araújo, meio-campista de 22 anos. O jogador chega ao vovô com um contrato até o fim de 2027, sem custos, uma vez que o seu vínculo com o Corinthians, o seu ex-clube, havia se encerrado. Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro foi o time que mais contratou até agora, inclusive alguns nomes bastante interessantes. E dentre eles temos Dudu, atacante ex-Palmeiras, que assinou o contrato até o fim de 2027. Como dizem, o bom filho a casa torna, não é não? Christian, volante, de 23 anos, ex-Atlético Paranaense. Rodriguinho, meia de 21 anos, ex-América Mineiro. Ambos com contrato até 2027. E também o Eduardo, ex-Botafogo. O senhor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, anunciou em entrevista à Rádio Itatiaia o acerto também com Yannick Bolasie, ex-atacante do Criciúma. Pois é, que legal, né, meu? O atacante congolês, o Bolasie, depois de ter feito o Brasileirão muito bom pelo Criciúma, agora consegue essa oportunidade de ter um destaque ainda maior no futebol brasileiro, né? Com um clube que certamente vai vir para brigar por coisas grandes. Assim a gente espera, né? Com tantas contratações, que o Cruzeiro esse ano faça uma temporada ainda melhor. O Fluminense anunciou o Hércules, volante de 24 anos, contratado junto ao Fortaleza por 29 milhões de reais. Em seguida temos o Fortaleza. O Fortaleza anunciou o Diogo Barbosa, lateral esquerdo de 32 anos. Aquele mesmo Diogo Barbosa que passou pelo Palmeiras, pelo Grêmio, fez uma carreira muito boa, muito interessante, principalmente jogando pelo Palmeiras. A gente espera que ele consiga repetir os bons momentos pelo Fortaleza, né? Apesar de que agora certamente ele deve vir mais para compor um elenco do que propriamente para ser o titular, um titular absoluto. Além disso, também o Fortaleza anunciou o Breno, goleiro de 25 anos que pertencia ao Grêmio e na temporada passada estava emprestado ao Bari, da segunda divisão italiana. Bom, o Grêmio anunciou a contratação do Gustavo Quinteiros, técnico que até poucas semanas atrás estava em negociação com o Santos, teve quase acertado, inclusive foi até uma confusão enorme do Alexandre Galo, o diretor do futebol do Santos, tendo que ir até a Argentina para contratar ele, e foi uma negociação extremamente frustrada. Agora a gente recebe essa notícia que ele assinou com o Grêmio. Então ele não vai continuar, né, como técnico do Vélez, como era previsto que ele até assinasse uma renovação com o time argentino. Agora vamos falar sobre o Juventude. Bom, o Juventude até agora não anunciou nenhum jogador específico. Mas apesar de não ter tido uma anunciação, tivemos uma renovação. Pois é, rapaziada, Nenê anunciou por mais uma temporada. Ele desistiu da aposentadoria e vai assinar por mais uma temporada com o Juventude. Então nós vamos ter 2025 o Nenê atuando mais uma vez no Brasileirão. Cara, é inacreditável, né, meu? O Nenê não aposenta nunca mais. Se brincar, vai virar até mesmo um Kazuyoshi Miura, né, no futebol brasileiro. Agora vamos falar de um time estreante na Série A. Pela primeira vez a gente vai ter o Mirassol jogando na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Realmente vai ser um brasileirão histórico para essa equipe e ele já conta com duas novas contratações, ou pelo menos
uma nova contratação. Eu quero dizer o técnico Eduardo Barroca, que foi anunciado como novo técnico para a temporada 2025. E temos também uma renovação no Mirassol. Trata-se do João Vitor, que é zagueiro, ele que estava emprestado pelo Vitória e renovou seu empréstimo por mais uma temporada. Ou seja, vai jogar a temporada 2025 na Série A do Brasileirão com a camisa do time paulista. Bom, o Palmeiras até agora anunciou um jogador e já tem outro encaminhado que tá só por detalhes, né? Falta pouquíssimo para a diretoria anunciar. O jogador que foi anunciado pelo Palmeiras, eu tô falando do Facundo Torres, ele é um atacante uruguaio que estava no Orlando City dos Estados Unidos, e ele foi contratado por 12 milhões de reais. E o Paulinho, ex-Atlético Mineiro? Pois é, você lembra que lá no início eu falei que estava acontecendo essa troca? Então, em acordo entre ambas as diretorias, no caso a diretoria do Palmeiras e a diretoria do Atlético Mineiro, tá havendo essa troca de jogadores, vai o Paulinho para o Palmeiras, e no Atlético Mineiro fica o Patrick e o Gabriel Menino. E agora vamos falar do Santos, né? O Santos, depois de inúmeras especulações, de inúmeras reviravoltas, finalmente anunciou um técnico. Tô falando do Pedro Caixinha, que é o novo treinador do Santos. O Pedro Caixinha, que logo no início, pouco após a demissão do Fábio Carille, já estava em negociação com o Santos. Por alguma razão que não se sabe qual, a diretoria recuou nessa negociação. E aí, puxa vida, meu, aquele presidente Marcelo Teixeira, que mentiroso, é sem brincadeira. É um cara muito mentiroso, um cara que se enrolou diversas vezes em declarações aí. Ora falava que já estava com o técnico contratado e não estava. E agora, na última semana, e ele anunciou a contratação aí do Pedro Caixinha. Certamente a torcida do Santos deve estar empolgada, né? Porque é um treinador que tem uma filosofia diferente do que a gente vinha vendo, principalmente com o Fábio Carille. E agora todos esperam que ele execute um bom trabalho, né? Que principalmente jogue da forma como o santista gosta de ver o Santos jogar, um futebol mais ofensivo, um futebol mais propositivo, né? E que também venham novas contratações de jogadores. Por enquanto, no Santos, só treinador. São Paulo. Bom, até agora o tricolor paulista anunciou apenas uma contratação. Eu tô falando do Oscar. Aquele mesmo meia, ex-Chelsea, seleção brasileira, que estava no Xangai da China, jogou lá por praticamente 7 anos, né? E agora tá de volta ao futebol brasileiro e foi anunciado pelo tricolor paulista. E detalhe, ele vai ter o terceiro maior salário do futebol brasileiro. Aqui eu não consegui apurar exatamente quanto, mas vamos combinar que um jogador vindo de uma liga menos intensa, como é o caso do futebol chinês, da liga chinesa, né, da primeira divisão, para receber um salário tão alto assim é bem complicado. Haja vista muitos jogadores que voltaram do futebol chinês e não conseguiram se adaptar ao futebol brasileiro. Caso, por exemplo, do Ricardo Goulart, que não se adaptou no Santos, não jogou muito bem, assim, a torcida tomou raiva dele, e também do que ele não jogou no Bahia, né? Porque o Ricardo Goulart, assim que saiu do Santos, foi anunciado pelo Bahia, mas praticamente não conseguiu fazer nada por lá, porque o físico já não aguentava, ele já não tinha mais intensidade. Mas esperamos que isso não aconteça com o Oscar, né? Ao contrário, esperamos que ele marque gols, que ele dê muitas assistências e que faça o tricolor paulista realmente voltar a ser o que ele era antes, né? Um clube sempre vencedor. E vamos falar do esporte, o Esporte Clube do Recife. Bom, o esporte até agora anunciou apenas um jogador. Eu tô falando do Gustavo Maia, atacante de 23 anos, ex-náutico, que assinou o contrato até dezembro de 2026. Vasco da Gama. Hehe, Vasco, hein? O Vasco até agora anunciou apenas uma contratação, que é de treinador. O Vasco anunciou o Fábio Carille, que estava treinando o Santos na temporada passada e agora vai treinar o Cruz Maltino. Bom, o treinador foi anunciado agora para a temporada 2025. Esperamos que ele tenha um desempenho melhor do que teve pelo Santos. Antes que muitos torcedores comecem a criticar, sim, ele ganhou a Série B com o Santos, mas digamos que o futebol não é aquilo que a torcida esperava, tá? É um futebol muito lento, muito mórbido, é característica do Fábio Carille. O torcedor corintiano sabe muito bem como é a característica desse treinador também. Então, assim, ao torcedor do Vasco, não espere um time que vai jogar no tic-tac, que vai jogar numa intensidade muito alta. O treinador Fábio Carille, ele é muito bom para armar a defesa, assim ele era, né, quando era auxiliar do Tite, mas como um técnico propositivo, geralmente ele não consegue arranjar muitas variações táticas. Aliás, praticamente é o que ele não tem, né. Mas enfim, espero que o técnico Fábio Carille mude toda essa perspectiva negativa que ele acabou atraindo para si, né, durante o período que estava treinando o Santos, e que desempenhe um bom trabalho com o Vasco aí, né, que o Vasco, enfim, comece a respirar novos ares, a buscar novos patamares superiores. E vamos falar do Vitória. Bom, o Vitória também anunciou apenas um jogador até aqui. Eu tô falando do Hugo, lateral esquerdo de 23 anos.
O Vitória chegou a um acordo com o Botafogo para a contratação do Hugo. O lateral esquerdo vai defender o rubro-negro com vínculo de empréstimo, válido até dezembro de 2025. O contrato prevê ainda uma opção de compra ao fim do período. Bom, Botafogo, Internacional, Flamengo, Red Bull Bragantino e Corinthians até agora não anunciaram nenhum jogador ou técnico de forma oficial. Quanto ao Corinthians, tem aí uma especulação aí sobre a vida do Pogba para jogar ao lado do Memphis Depay, mas até agora nada de oficial. E no mais é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo, por favor, o que você achou da contratação do seu time, se você acha que foi um presentaço de Natal ou se foi um presente de grego. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição o link para a nossa página do Instagram e para o nosso site oficial. Sim, o Perequeira da Bola também já tem um site oficial. Então não deixa de seguir a gente lá no nosso Instagram e de acompanhar a nossa página, porque sempre a gente está colocando lá notícias do futebol brasileiro, futebol internacional, curiosidades, memes. Então segue sempre a gente lá que sempre vai ter muito conteúdo bom. No mais, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, meu caro. Fica com Deus e até a próxima.